Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho e que todos encontrem aqui que realmente vieram procurar e que a paz de Jesus esteja em cada para vocês. Hoje a mesa está composta por mim, Ademir, pelo irmão Mário, que fará a palestra de hoje, e espero que todos encontrem, como disse antes, o que realmente procuram, se a paz nos nossos corações. Eu vou pedir a todos que fechem os olhos, elevem seu pensamento ao alto e vibrem por todos que estão nesse momento em dificuldade, passando fome, nos hospitais, e que Jesus, na sua generosidade, nos ampare, nos console. Ele está sempre nos servindo a todos nós, os bons e aqueles mais necessitados, os governantes, os presentes, e não em cada um. Que esse momento de Páscoa, onde vocês conhecem e que Jesus hoje me faça sempre para nós, através do seu sofrimento, dos seus amores, e que nós passamos aqui hoje por seu caminho, por ele sofrer, por seu caminho. E a paz de Jesus. Mas até assim, vamos iniciar o nosso trabalho no tarefa de hoje e que todos encontrem realmente o que precisam. Meus amigos, boa noite. É uma grata satisfação estar aqui mais uma vez no Select. Primeira vez na condição de facilitador, né? E alguém que vai trazer uma mensagem, que vai trazer algo que estudou e refletiu sobre o conteúdo da doutrina dos Espíritos. Eu já tinha vindo a esta casa de oração e trabalho como frequentador, né? 2 vezes, assim que eu me mudei aqui para perto. E foi muito bem acolhido, é uma grande satisfação estar aqui de novo agora nessa condição de colaborador mais efetivo, vamos dizer assim. Meus queridos, a oportunidade que a gente tem hoje ela é muito boa porque ela vem nos dar mais uma chance da gente ser apresentado à doutrina dos Espíritos. Emmanuel, o Espírito que trabalhava muito com o Chico, ele costumava dizer que a maior caridade que a gente pode fazer à doutrina dos Espíritos é a sua divulgação. E é nisso que a gente se torna bastante grato por sermos instrumentos dessa divulgação. A gente aqui, nesse momento, está numa reunião pública de espiritismo. Há um bom tempo atrás, isso era um privilégio de poucos, porque a doutrina não era tão conhecida, as luzes lançadas pelos espíritos, infelizmente, não tinham chegado a todos os lados, a todos os cantos. Hoje, aqui, principalmente no Brasil, a gente tem o privilégio de ter praticamente em cada bairro uma instituição espírita voltada à divulgação do espiritismo. Então, nós somos privilegiados, porque quando nós conversamos com pessoas de outras localidades, de outros países, o que elas nos comentam é que elas gostariam muito que tivesse um movimento espírita tão intenso como a gente tem aqui no Brasil. Costuma-se dizer que o Brasil é o maior país espírita do mundo, porque ele é o único, basicamente, porque as iniciativas que a gente vê em outros países são ainda muito germinativas, ainda uma coisa muito inicial. No nosso caso aqui, não. Nós temos o privilégio de poder, basicamente, se você quiser, todos os dias da semana, você encontra alguma instituição que pode lhe acolher nas mais diferentes atividades. E hoje estamos aqui realizando mais uma reunião pública. O tema que nos foi proposto
versa sobre um dos livros que me permitam aqui fazer uma breve biografia. Foi um livro que eu tive o privilégio de conhecer a doutrina dos Espíritos. Até então, eu era, podemos dizer assim, um pouco desconfiado sobre determinadas doutrinas ou sistemas religiosos. E eu sempre tinha uma boa argumentação. Então eu gostava muito de desafiar aqueles que tinham determinados conhecimentos, principalmente aqueles que defendiam alguma bandeira religiosa. Como eu me considerava ateu, então era fácil. A pessoa vinha com certos argumentos, eu jogava outros argumentos e a pessoa geralmente perdia o debate, porque eu era afiado. E uma amiga nossa, vizinha nossa, vendo nossa capacidade de argumentar, ela disse: "Eu posso lhe dar um livro para você analisar para mim?" Aí ele disse: "Pode, é sobre o quê?" Ela disse: "É um livro espírita." Sobre essas coisas do espírito, né? Pode me dar, vai ser um prazer. É para mostrar os erros? Eu disse: mostra os erros. Ok. E ela nos deu das obras que você já deve conhecer, né, das obras básicas, que nós consideramos das fundamentais para o Espiritismo. Ela nos ofertou o céu e o inferno. Interessante que não foi o livro dos Espíritos, que para muitos que se querem apresentar Espiritismo para alguém, propõe o livro dos Espíritos. Né? Não sei porquê, também nunca tive a oportunidade de perguntar a ela por que esse livro especificamente. Não sei se era porque estavam debatendo alguma coisa relacionada ao que o livro tratava, talvez. Eu não lembro, faz um certo tempo. E eu peguei o livro e disse: e quando eu fui ver o que o livro mostrava, ela disse: "Oxe, aí é que eu tenho coisa mesmo para comentar." E eu comecei a ler o livro e comecei a achar muito interessante algumas abordagens, mas muito erradas, equivocadas. Eu disse: isso aqui é fácil da gente. Eu comecei a ver minhas anotações, a colocar o livro. Só pode ficar à vontade aí com o livro. Mas à medida que eu fui lendo, eu fui observando alguns pontos de vista que me desafiavam a pensar um pouco mais. E eu fui comparando conceitos, comparando algumas questões, ainda muito desconfiado. Terminei de ler o livro. E ela gostou do livro? Eu gostei, tem muita coisa errada. Tem muita coisa ali que está totalmente equivocada, que na verdade é livro. Ela me disse, aí eu tinha visto no próprio livro, Céu e Inferno, várias citações sobre uma obra chamada O Livro dos Espíritos, que eu vi que parece que fundamentava bastante. Ela disse: "Eu posso ler esse livro?" Eu achava até então que essas coisas de espiritismo era uma coisa ocultista, entendeu? Então só os iniciados. Era uma coisa que ninguém... Eu andava em livraria e nunca tinha visto um livro espírita acerca disso. Mas é ter os olhos para ver, né? Os livros estavam lá o tempo todo. Ele aqui tinha outro foco. E quando eu cheguei para ela, eu disse: "Tem um tal de um livro dos espíritos. Eu posso ler esse livro?" Eu achava que eu precisava ser iniciado em alguma coisa. Eu não quero me comprometer com nada. Eu disse: "Pode, vá na livraria, pô." E tem na livraria? Tem, qualquer uma. Eu digo: "Não acredito." Eu disse: "Tem." Eu cheguei bem desconfiado na livraria, na livro 7 de setembro. Aí eu cheguei lá para o moço e disse: "Tem o livro dos espíritos?" "Tem, ali no meio, ali tem aquele que eu acho mais meio que secreta." E aí eu comecei a ler o livro dos Espíritos e, em resumo da história, estamos aqui até hoje. Né? Quando Kardec nos fez o desafio de dizer assim: quando a ciência disser uma coisa em determinado ponto e o Espiritismo disser outra coisa, naquele ponto segue a ciência e deixa o Espiritismo, até hoje eu estou procurando. Porque esse Kardec era tão sábio que se ele disse, ele sabia que existia esse momento. E até hoje eu procuro. Até hoje eu procuro falhas, eu procuro brechas na própria doutrina dos Espíritos, tanto que eu leio o estudo, para ver se eu pelo menos encontro um ponto. Mas minha gente é o contrário. Cada vez mais que a gente vai com o senso crítico, a gente vai encontrando as coisas sendo encaixadas de uma forma perfeita. Perfeita. A cada dia que passa, a coisa vai ficando mais sedimentada e mais séria. E aí, quando nos propuseram para a gente estudar aqui hoje à tarde uma passagem do Céu e Inferno, me fez muito lembrar essa minha experiência pessoal, que foi muito grata para mim. Foi um privilégio para mim saber que o Espiritismo existe e o quanto ele mudou. Eu fico imaginando o que eu estaria fazendo hoje se eu não tivesse aprendido o que eu aprendi com a doutrina dos Espíritos. Talvez as coisas não tivessem da forma que estão hoje. Eu agradeço infinitamente a Deus
por essa luz que me deu em minha vida e que direcionou muito a forma como eu vejo hoje o meu futuro, o meu presente, todo está pautado nas leis e nas leis espirituais ensinadas pelos espíritos superiores através da codificação. Mas, além dessas obras básicas, vocês sabem que existem as outras, né, que são complementares, podemos dizer assim, a obras póstumas, que é o Espiritismo. Mas já que a gente vai falar hoje especificamente do céu e inferno, o interessante é que o céu e inferno, como título, ainda vem dizendo outra coisa, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Isso é que chama a atenção. Porque a cada doutrina filosófica ou religiosa, ela tem a sua forma de entender a justiça divina. Todas elas concebem a existência de um Deus legislador, que coloca leis e que nós devemos cumprir essas leis, mas cada doutrina religiosa ou filosófica tem sua interpretação. O Espiritismo tem a sua também. E o interessante é que a doutrina dos Espíritos, ela consegue complementar o que outras filosofias falam e ainda avançar. E corrigir equívocos que as próprias outras doutrinas filosóficas e religiosas, às vezes, entram em conflito. Então, no livro no Céu e Inferno, logo no prólogo, logo quando você vira a página, a capa, tem outra informação muito importante sobre o que é que você vai encontrar nessa obra, para aqueles que não tiveram ainda o privilégio de folhear essa obra tão interessante. Kardec coloca assim, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, para a desencarnação, as penas e recompensas futuras, a atuação da lei de causa e efeito, da lei do retorno, como a gente aprende. Os anjos e os demônios, como se dá essas entidades espirituais que influenciam o homem na sua cultura desde a mais antiguidade. Das culturas mais antigas, a gente tem registrado, nas mais diferentes culturas espalhadas pelo mundo, nós temos lendas e mitos relacionados à figura dessas criaturas espirituais, que ora estão voltadas para o bem e para o mal. Na nossa cultura ocidental, nós chamamos de anjos e demônios. Né? E Kardec dá todo um estudo teórico muito interessante. As penas eternas, que era até então a percepção que se tinha, principalmente pelo que o catolicismo colocava, pelo que a interpretação equivocada do texto bíblico colocava, de que a danação e o inferno seriam penas eternas, sem fim. Segundo numerosos exemplos da situação real da alma durante e após a morte. É a segunda parte do livro, que é muito interessante. Kardec divide o céu e o inferno em duas partes interessantes. A primeira, a doutrina, discutindo esses aspectos que eu disse, e a segunda, relato de casos, os exemplos. E aí temos espíritos das diversas situações, em situação mediana, espíritos sofredores, suicidas, espíritos felizes, em condição das mais diversas. Kardec selecionou de forma muito criteriosa exemplos. E lá vocês veem os espíritos contando a sua condição depois que desencarnaram. Então é um verdadeiro aprendizado. Eu, quando me deparei com toda essa riqueza de informações, eu vi que realmente tinha algo muito sério por trás dessa doutrina. E é isso que nos convidou a continuar estudando. E no Céu e Inferno, especificamente, vocês veem que ele é uma obra de 1865. Alguma pessoa leiga poderia até dizer assim, mas vocês estão perdendo tempo com uma leitura de um livro de tanto tempo, já 150 anos atrás. Isso é atual? Será que vale a pena ainda perder tempo estudando? Já temos tantas revelações espirituais. Para que ainda estudar essas obras? Porque há aqueles que pensam assim. Mas o interessante é que se a gente fizer uma pequena comparação com a questão da cronologia, as coisas acontecem tão rápidas hoje em dia que a gente não percebe como o tempo às vezes é relativo. Se eu dividisse todo o tempo que temos, desde quando a humanidade surgiu, até o dia de hoje, até o ano de hoje, 2016, e colocasse dividido em horas do relógio, só para a gente ter uma ideia, a gente veria que a hora final da nossa contagem seria agora, é o nosso presente, 2016. E agora olhando para trás. A primeira hora seria as primeiras manifestações religiosas que a gente pode supor que surgiram das mais antigas. A gente constata que, historicamente, era o hinduísmo, como doutrina filosófica, que colocava a ideia da alma, a ideia da presença de Deus, a presença da questão da lei do karma. Isso no século VI a.C.
É um dos primeiros registros mais antigos. Então isso surgiu mais ou menos na primeira hora. Em seguida veio a vida do Cristo. E aí começou a contar o tempo depois de Cristo. E com a vida do Cristo iniciou-se uma manifestação religiosa que tomou conta de boa parte do mundo ocidental, que foi o catolicismo, que surgiu basicamente no século I. No primeiro século depois da vida do Cristo, surgiu a doutrina católica. E aí você vê que todo o ensinamento sobre as realidades das penas futuras, a relação se existem demônios, anjos, tudo isso foi elaborado e estudado pela doutrina católica. Com o tempo vai passando, e lá para mais na frente, bem, passou-se, surge o que nós colocamos como marco da ciência moderna. Até então, o homem acreditava em tudo que diziam a ele, e aquilo que era divino, era mistério, ninguém podia mexer, era verdade absoluta, ninguém questionava. Mas veja quanto tempo do nosso relógio teve que passar, da primeira hora, basicamente, até mais ou menos 8 horas do nosso relógio do tempo, da humanidade, surgiu a ciência, com seu critério mais aguçado de questionar, de querer saber se algumas verdades são verdades mesmo, os testes, as provas, tudo isso veio com a ciência moderna, mas veio com o tempo surgiu. Quando a cultura religiosa foi colocada na cabeça das pessoas, sem questionamentos, sem análise mais profunda, simplesmente baseado na crença. E aí, um pouquinho depois, no século XVI, lá pelas 10 horas do nosso relógio, veja como já está próximo do nosso tempo atual. Surgiu a reforma protestante, que a gente sabe que foi um passo importante para se ter uma interpretação um pouco mais, vamos dizer, fidedigna das escrituras sagradas, e a grande reforma protestante fez com que acabasse a hegemonia da visão católica e trouxesse uma outra visão, que hoje nós já sabemos que existem diversas interpretações que já foram dadas através desse movimento que surgiu no século XVI da reforma protestante. Aí a pergunta que todo mundo deve estar fazendo, e aí? Quando surgiu o Espiritismo nessa história? O Espiritismo surgiu às 11 horas desse nosso relógio. Se a gente for comparar em quem é mais atual ou não em discutir determinados assuntos relacionados à coisa da espiritualidade, o Espiritismo está bem novinho, está? Um pouco mais de 160 anos. Surgiu há pouco. Nós estamos aqui às 12 horas, o Espiritismo surgiu às 11 horas do nosso relógio. Novo demais. Colocam os estudiosos do Espiritismo que boa parte de nós aqui é espírita pela primeira vez, entre as diversas reencarnações. Porque não deu tempo. É tão curto tempo que surgiu a doutrina dos espíritos. Então, muitos de nós, a grande maioria de nós, é espírita pela primeira vez. Então, veja quanto temos ainda a aprender a estudar. E quanto essa doutrina ainda é nova. Mas a atualidade do pensamento espírita já é discutido pelos espíritos, que chamam a atenção de que as obras da codificação, que tem um pouco mais de 160 anos, ainda são fundamentais para o entendimento da revelação espírita. E aqui eu cito uma obra do Divaldo Pereira Franco, a psicografia do Viana de Carvalho, e fala sobre a atualidade do pensamento espírita. Livro interessantíssimo, em que ele traz umas abordagens importantes. A primeira que Viana de Carvalho nos levanta é dizer o seguinte: silenciar a divulgação da doutrina seria asfixiá-la em injustificável conduta. Os espíritos, ao se comunicarem, têm como meta despertar as criaturas humanas a fim de que tomem conhecimento de suas responsabilidades e da continuidade da vida após o túmulo. A grande contribuição da manifestação dos espíritos é nos alertar sobre essas questões, é nos fazer perceber nós também como espíritos. Então, é uma das contribuições maiores que a doutrina dos espíritos tem dado e da sua atualidade, porque os fenômenos espíritas ainda estão existindo, acontecem com uma fluência e uma constância enorme. As próprias casas espíritas, toda semana pelo menos, tem uma reunião voltada a intercâmbio com o mundo espiritual, não é verdade? E aí você observa como esses se tornam uma rotina, e aí Viana de Carvalho alerta, facultando-lhes preparar-se para acordarem lúcidas na imortalidade na qual estamos todos mergulhados. Porque a situação de muitas almas, ao desencarnarem e chegarem no plano espiritual, por falta de conhecimento da sua realidade como próprio espírito, ainda estão sem perceber nem que desencarnaram. E estão na condição ainda de achar que por
por estarem em zonas de sofrimento temporário, acharem que aquilo não tem fim, e se você entrevista esse espírito, ele diz que está no inferno. Porque ele ainda traz toda uma cultura de milênios que foi incutida na sua cabeça e que novas ideias só surgiram às 11 horas do dia. Nós estamos ao meio-dia, surgiu 1 hora atrás. Ainda está muito novo para, na cabeça da maioria das pessoas, tirar essa figura do diabo, tirar essa figura do inferno, tirar essa ilusão do céu, que o Espiritismo veio colocar na verdadeira condição que se apresenta segundo a Igreja. Mas o movimento espírita é feito por neófitos, por novatos. E aí, naturalmente, nós nos atrapalhamos um pouco na interpretação dessas ideias. E os espíritos nos trouxeram, e às vezes a gente coloca um pouco do colorido da tradição das diversas reencarnações passadas que nós trouxemos. E isso vem a importância desse livro, O Céu e o Inferno, da gente estudá-lo, debatê-lo, aprofundar seus conteúdos. E aí você vê que ele ainda adverte outro ponto. Ele diz, o Espiritismo não deve competir, nem se propõe a campeonatos de glorificações terrenas. O Espiritismo não quer ser a religião. Nunca foi essa a proposta. Mas tem uma mensagem nobre a oferecer. Cumpre aos espíritas o dever de propô-la, convidando a pessoa lúcida ou sofrida, culta ou limitada em conhecimentos, a ter a opção para discernir e examinar. Nada é imposto. A doutrina dos espíritos, muitos questionam assim, no espiritismo é permitido? Olha, no espiritismo tudo é permitido. A questão é tudo no livre-arbítrio do indivíduo. O que os espíritos bons, nobres, eles sugerem o caminho certo. Se nós vamos trilhar, é uma opção nossa. Nós não temos um órgão central do espiritismo que regulamente como a casa espírita deve funcionar. Cada casa espírita tem a sua autonomia de funcionamento. Vai do grupo de trabalho que está ali. Se ele decidir fazer a obra de tal forma, ele tem toda a liberdade de fazer. É tudo uma questão de escolha e de livre-arbítrio. Toda a proposta espírita está pautada na liberdade de escolha e de ação. O que os espíritos fazem é propor um caminho. Se quisermos seguir, é a escolha nossa. Então, observe que a proposta do espiritismo é bem diferente. E, infelizmente, por esse atavismo que nós trazemos das reencarnações passadas, a visão que nós temos ainda da justiça divina, que é muito debatida no céu e inferno, traz ideias equivocadas. E nós achamos que temos que carregar a culpa por estarmos fazendo algo errado, ou que Bezerra de Menezes está ali olhando para a gente e dizendo, não, isso está errado, vai mudar. E é ele que vai nos arrastar para lá. Isso não existe. Não existe essa penalidade eterna. Não existe essa penalidade pelos espíritos superiores. Nós é que criamos a nossa própria condição de felicidade ou infelicidade. E nós somos responsáveis por ela. Apenas isso. Não há culpados a jogar. Nós fomos instruídos nas encarnações passadas de que tudo que é de ruim a gente tem que botar culpa em quem? Satanás. É muito bom. É muito cômodo. Aí quando eu digo para amigos nossos, dizem, então, mas Satanás não existe, eu digo até que existe. E quem é? Eu digo, eu, você. Eu digo, é você. Se você fosse visto fazendo coisas que você mesmo se envergonha, depois que você faz, ali você está sendo um verdadeiro diabo. Então, essa cultura que nos foi colocada, no céu e inferno é quebrada. Porque Kardec faz uma análise ponderada a partir das informações que os espíritos nos trazem de que a realidade espiritual é totalmente diferente. Mas vamos em frente. A proposta que nos foi dada para estudar hoje o capítulo 10, que fala justamente da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Por que o termo demônio aqui? Entendam que, quando for ler lá o Céu e o Inferno, Kardec faz um estudo bem profundo do que é os demônios, do que são os demônios na percepção do Espiritismo. Ele faz um estudo histórico, que se coloca desde a ideia do catolicismo que os anjos decaídos são os demônios que estão voltados para o mal, mas Kardec avança. E ele coloca que a conceituação de demônio para nós no Espiritismo, ela não quer dizer uma condição definitiva da alma, mas uma condição temporária, de equívoco que algumas almas se deixam levar, arrastadas pelo mal. Mas isso não vai durar eternamente, não faz parte da natureza delas. Porque a natureza de todos nós, espíritos criados por Deus, é a perfeição, é a luz. Então, aqueles que estão ainda na retaguarda, na condição de equívoco,
poderiam ser considerados pela tradição antiga como demônios. Mas Kardec avança mais. Ele coloca a etimologia que os gregos colocavam de daimon, que quer dizer inteligência. Então, se a gente for interpretar melhor, de forma mais coerente, na ótica espírita, é a intervenção das inteligências nas modernas manifestações. Que inteligências são essas? Das almas desencarnadas, dos espíritos, nas mais diferentes condições, sejam daimons para o bem ou daimons para o mal. Daimons no sentido de inteligências. E aí há inteligências voltadas para o mal, que arquitetam o mal, mas tem inteligências que fomentam o bem. Então aqui Kardec amplia esse conceito. E dos tópicos que Kardec comenta é justamente essa, os demônios segundo o Espiritismo. E ele fala muito bem que, segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Todos são espíritos, na mesma condição. O que acontece de criação, o que acontece é que, por escolhas equivocadas ou não, alguns espíritos ainda estagiam nas ondas de sofrimento e ainda fomentam o mal. Então, a questão do livro dos espíritos, Kardec faz questionamento aos espíritos. É necessário passar pela fileira do mal para evoluir? Como se o mal fosse uma necessidade da nossa jornada. E os espíritos respondem não, pela da ignorância. O mal é uma escolha de cada um. Então, pode ter espíritos que façam as escolhas corretas e que não caiam na senda do mal. Ignorante, todos nós vamos estar em algum estágio de evolução, porque ainda temos muito que aprender. E aí ele continua. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas habitadas. Uma vez libertos, o corpo material constitui o mundo espiritual dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou-os perfectíveis, quer dizer, voltados para a perfeição, tendendo à perfeição. E deu-lhes a eles esse corpo, no qual ele diz, não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que obtivessem por seu próprio esforço. Então, observem que não há uma criação especial, como a gente aprendeu há um tempo atrás em outras filosofias e outras religiões, de que Deus criou seres especiais, que seriam os anjos, e esses seres já estariam perfeitos. Não. Na percepção que foi ensinada pelos espíritos, isso não se dá. O que dá é um processo natural de evolução e de aprendizagem. E aí, dos tópicos que a gente vai trabalhar hoje, um deles é o tópico 11, do capítulo 10. Quem tiver o livro do Céu e Inferno, eu só vou resumir aqui, porque são muitos tópicos. Mas eu dou as ideias principais que são discutidas nesses tópicos. E no tópico 11, Kardec elabora um pouco, discute um pouco a questão de como misturam o espiritismo com magias, crendices, curas milagrosas. E quando se vê essas manifestações, muitos tendem a confundi-la com o espiritismo. Kardec debate muito bem no item 11 falando, ampliamos essas citações para mostrar que os princípios do espiritismo não têm relação alguma com os da magia. Assim, nem os espíritos das ordens dos homens, nem os meios de os constranger, nem sinais ou fórmulas cabalísticas, nem descoberta dos tesouros, nem processos para enriquecer, e tampouco milagre ou prodígios de adivinhação, por fim, que constituem os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não só reprova tais coisas, como demonstra a impossibilidade e ineficácia delas. Então, Kardec coloca desde já aí que o Espiritismo não tem nada a ver com tudo isso que tende a misturar o Espiritismo. Então, veja como o Céu e o Inferno é um livro interessante, onde já mostra que naquela época, quando surgiu o Espiritismo, já se misturavam muitas coisas e colocava o Espiritismo no mesmo balaio que muitas coisas que tem por aí. A gente sabe que existem os rituais relacionados à magia, dos cultos de mais diversas origens, e que muitos que não entendem o Espiritismo colocam como se fosse um tipo de Espiritismo. E é interessante que a gente vai ver diferentes manifestações mediúnicas de doutrinas de outras correntes e que geralmente com pessoas aí fora são colocadas como Espiritismo. A própria banda é que nós estamos criticando, estamos fazendo só uma análise comparativa, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O candomblé não é Espiritismo. O matomecê não é Espiritismo. Não possamos confundir manifestações mediúnicas com toda uma doutrina. Eu pergunto a vocês, o Espiritismo é só mediunidade? Então qual é o único ponto em comum entre o Espiritismo e todas essas outras manifestações? É que elas se utilizam da mediunidade para os seus processos, os seus estudos, as suas manifestações relacionadas às suas doutrinas. Mas eu pergunto para muitos que criticam às vezes o Espiritismo e relacionam ele
a Umbanda, por exemplo, eu faço uma simples análise. Eu digo assim, você conhece que você acha que o espiritismo tem muito a ver com a Umbanda? Tem tudo a ver, é mesmo. É chamado até, como algumas pessoas colocam, né? Já deram esse nome do espiritismo, né? Espírita kardecista, espírita chiquista, né? Que a gente tinha Chico Xavier. Espírita divaltista, que eles gostam muito de Divaldo. Espírita ramatista, aqueles que leem aula de ramatiz. Espírita de mesa branca, baixo e alto espiritismo. Aí me explica para mim, esse negócio agora é o baixo espiritismo. E a gente? É o alto. Não existe nada disso, só existe espiritismo. Todas as outras manifestações, elas são outras manifestações. Mas por que as pessoas misturam com o espiritismo? Ora, se a gente fizer uma simples comparação, a gente vai ver que há pontos de convergência muito mais entre outras doutrinas e o próprio candomblé do que o candomblé com o espiritismo. Vou dar um exemplo. No candomblé, você tem vestes especiais para as cerimônias? No espiritismo. Mas no catolicismo? Tem. No candomblé, tem imagens que são cultuadas? No espiritismo? No catolicismo? No candomblé, tem músicas, ritos especiais para determinadas cerimônias? No espiritismo tem isso? No catolicismo? No candomblé, você tem uma hierarquia sacerdotal, né? Pai de santos, né? No espiritismo tem isso? E no catolicismo? Então, se você observar naturalmente, tem mais ponto de convergência entre o catolicismo e o candomblé do que entre o espiritismo e o candomblé. O único ponto em comum entre as duas práticas é que no centro espírita se pratica a mediunidade e no candomblé também. Só por um ponto. Então está muito tendencioso essa sua comparação. Então, quando eu falo isso para os amigos, eles dizem, verdade, não dizer dessa forma. Outro conceito que se criou. Essas associações que criam aqui. E muitas das vezes a gente confunde o espiritismo com tudo isso e ainda mistura ainda o espiritismo com a vertente religiosa pesada. E aí acha, vê o espiritismo como uma nova igreja, coisa que Kardec desde o princípio colocou que não tem nada a ver. E algumas pessoas até estranham, né? Amigos nossos, quando a gente está debatendo alguma coisa, e aí faz assim, mas Mário, como é a tua religião mesmo? Eu digo, nenhuma. Tu não tem religião? Eu não. Tu não tem, mas tu não é espírita, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu posso ser espírita e não ter nenhuma religião. Eu sou um, viu? Se você não conhece alguém que é espírita e não tem religião, eu sou um. Porque a minha percepção do espiritismo é muito mais do que uma simples religião. Aí eu ficava em dúvida, toda vez que alguém me perguntava, a gente preencheu um formulário, e eu tive essa iluminação, espero que todos os espíritos querem dar. Me deu essa iluminação, que toda vez que eu tinha uma religião, não mudava nada. Eu fui uma vez convidado por um amigo nosso, católico, que ia se separar. E eu não sei se vocês sabem que para a pessoa se separar, segundo as normas da igreja, tem que passar por um processo que vai para o Vaticano para ser anulado o casamento. Por causa daquele processo de indissolubilidade do casamento, né? E aí é um processo muito sério. Então ele já tinha se separado da esposa há 2 anos, e aí ele abriu um processo perante a Cúria de Recife, que vai o processo para o Vaticano, volta. Minha gente, é um processo grave. Assim, tem que ter advogado, tem um negócio sério, é um negócio bem organizado. E ele me chamou para ser testemunha, já que eu conhecia o casal, no começo, ele me chamou para ser testemunha. Ele disse, Mário, você vai? Eu falei, mas tu sabe, né? Eu sou espírita, tá? Ele disse, não tem nada, não, sabe? É para falar do relacionamento, você viu que acabou. Eu cheguei lá no dia que me chamaram, eu fui para o palácio lá do palácio, tem, né? Como é que? Manguinhos. Eu cheguei lá, pedi na hora certa, falei lá com o responsável e disse, o senhor é o Mário que veio para depor. Depor, eu me senti na justiça. Depor sobre o caso do... Eu disse, sim, sou eu. Aí aguarda um pouquinho. Eu cheguei e estava lá sentado, 2 padres. Um era tipo escrivão e o outro era juiz. Eu me sentei, bom dia, o senhor me dá a identidade? Sim, e o escrivão lá anotando. E ele perguntou algumas coisas, perguntou minha profissão, e disse assim, sua religião? Eu disse, não tenho. Ele disse, você acredita em Deus? Sim, eu sou espírita. Aí eles ficaram tristes, um olhando para a cara do outro. Vê, eu disse para ele, para muita gente, quando eu falo rápido, não entende, mas raciocínio direito. Ele perguntou assim, você tem religião? Eu disse, não. Mas você crê em Deus? Ele falou, na hora, né? Porque ele mandou eu jurar perante o... Aí ele disse, mas o senhor acredita em Deus? Eu disse, sim, claro, eu sou espírita. Ele deve ficar pensando. Muita gente fica quando eu falo isso. Mas você vê que pode ser tranquilamente isso. Não tem problema. São coisas totalmente distintas. E eles ficaram pensando naquela coisa toda, não sei não o que o escrivão colocou, né? Aí disse, o senhor faz questão de colocar em cima
a mão em cima da Bíblia para ajudar, pessoal, de jeito nenhum, eu vou falar a verdade, sem problema. Então, essa percepção, às vezes, ainda nos trazemos, por quê? Ainda somos muito novos, a doutrina espírita é nova, ainda temos muito a amadurecer sobre o que é a verdadeira proposta do Espiritismo. Mas vamos em frente, tem muita coisa. E o tempo passa. Outro ponto que é debatido também é as diferenças entre espíritos superiores e inferiores. O tópico lá no capítulo 10, Kardec debate no Céu e Inferno é essa. A diferença entre espíritos superiores e inferiores. Essa ideia do anjos e demônios, né, que a gente tem. E é interessante que no próprio Espiritismo, como eu disse para vocês, é colocado que isso é uma coisa só. Os espíritos são os mesmos em sua essência. Eles podem estar na condição má ou na condição de praticar o bem. E mais na frente, ele questiona a questão dos espíritos batedores. O que nós chamamos hoje modernamente de poltergeist, né? Kardec, naquela época, chamava de espíritos atrasados, que provocam algumas manifestações. Como o capítulo trata da intervenção desses espíritos nas manifestações modernas, entre elas, as manifestações físicas, as obsessões físicas, que Kardec debate muito bem lá no Livro dos Médiuns, colocando o quarto tipo de obsessão, né? Porque a maioria dos espíritos apressados, quando leem, eles acham que só existem 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação, né? Mas aí, se estudar mesmo Kardec, você vai ver que ele fala de mais 2 tipos de manifestações relacionadas à obsessão, a intervenção de espíritos atrasados em nossas vidas, que é a obsessão física, que hoje a gente pode chamar de poltergeist, aqueles fenômenos que atazanam a vida de algumas famílias, né? Que sofrem assombrações. Daí dizem que a casa é mal assombrada. Eu digo ao contrário, é bem assombrada, né? Porque a casa mal assombrada é a minha, que eu não vejo nada. A casa que sofre poltergeist é bem assombrada, não é mal assombrada, bem assombrada. E ele trata dos processos das possessões. Isso é um outro estudo para outro momento. Mas vejam como a diversidade das manifestações espirituais é grande. Nesse tópico aqui, falando sobre os espíritos atrasados que provocam as obsessões físicas, Kardec comenta quais são os agentes secretos de tais fenômenos, que já naquela época as pessoas comentavam, né? Os verdadeiros autores dessas cenas inexplicáveis, né? Os objetos se mover, serem lançados, fogo surgir de repente espontaneamente, pedras serem lançadas, tudo que a gente já viu em filmes ou relatos de poltergeist já tinha a época de Kardec. E ele questiona no Céu e Inferno essas questões. E ele fala, os anjos, esses não aceitariam papéis indignos, não pode ser os anjos que fizeram isso, quer dizer, os espíritos bons. Como também não se prestariam aos caprichos de todos da curiosidade, né? Quer dizer, os espíritos bons não iam se passar o papel para mostrar que eles existem, estarem fazendo pena voar dentro das casas, fogo surgir dos cantos. Isso só deve ser feito por espíritos atrasados. E é isso que é muito discutido aqui no Céu e Inferno e um pouco mais também lá no Livro dos Médiuns. Um fenômeno que todo mundo chama atenção e tem a sua importância. Kardec aqui discute que os fenômenos espirituais assim, mas eles só trazem para aperreio para as pessoas, mas eles têm uma finalidade maior para o ensinamento geral. Eles servem como um desencadeador da curiosidade e que fomenta os homens a pensarem na possibilidade de uma realidade além da matéria. Tudo bem, é sofrido para aqueles que estão passando, mas quando nós aprendemos com a experiência, nós vemos que os resultados são positivos para fazer as massas pensarem sobre a realidade dos fatos. Então, quando a gente se depara com um fenômeno tipo esse é um poltergeist que foi filmado por uma equipe alemã que estava investigando um fenômeno que estava atazanando a vida dessas pessoas. Essas pessoas dormiam e, durante a noite, elas eram transportadas. Os espíritos tiravam ela do quarto dormindo e levavam ela para a sala. A pessoa acordava e sujeito, estava no quarto para a sala. Então, esses espíritos poltergeist, eles faziam esse tipo de brincadeira com essas pessoas. E a equipe colocou, sem a família saber, e é por isso que tem a veracidade do fenômeno, colocou câmeras escondidas e, para todos os efeitos, a equipe não estava, de pesquisa, não estava mais ali na casa, mas eles tinham colocado uma câmera escondida. E aí, para surpresa deles, eles se depararam com o fenômeno. Foi quando a equipe que estava lá para desmascarar, achando que era fraude, teve que acelerar dizendo, o fato é verdadeiro mesmo. Então, os espíritos, com certeza, ao realizar um fenômeno de efeito físico desse, é só a importância de estar movendo as coisas?
que está fazendo uma brincadeira de tirar a pessoa de um canto para o outro. Não. Tem algo muito mais profundo aí por trás. Só a pessoa superficial que só vai ver o fenômeno pelo fenômeno. O Espiritismo já passou dessa etapa. Kardec já comentava no que é o Espiritismo, dizendo que as manifestações vieram e elas eram importantes para despertar o instinto de curiosidade. Agora já estamos na fase da filosofia e Kardec preconizava que queríamos chegar na terceira fase, que era a fase das consequências morais de tudo isso. Que é a fase que nós estamos lutando para trabalhar. É a elaboração, é a prática do Espiritismo. Então a primeira fase foi a da curiosidade com os fenômenos, a segunda da filosofia que está por trás disso e a terceira da aplicação das suas consequências morais. Então, isso tem a sua finalidade. Hoje o que Kardec questiona no livro que é o Espiritismo, quando ele faz, qual é o objetivo das manifestações espíritas? E aí responde, o objetivo das manifestações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Para aquele que já tem uma inicialização espiritualista, ao ver um fenômeno como esse, ele tem certeza. Ele sabe que o fato é real, que vai acontecer. Então, agora, ninguém pode dizer assim, eu vou para o centro espírita há tanto tempo e nunca vi uma manifestação física. Viu agora? Uma manifestação espiritual física, verdadeira. E detalhe, sem a contaminação das tendências em nós. Porque diz assim, é muito fácil produzir espiritismo dentro do centro espírita. É verdade, concordo plenamente. Cientificamente, o ambiente está viciado, porque são pessoas com a mesma formação, tendendo a buscar isso, e é óbvio que aquilo vai se dar. Agora, quando você encontra um fenômeno desse acontecendo no lugar que ninguém esperava que ia acontecer, isso dá credibilidade de que o fenômeno realmente acontece, apesar da convicção das pessoas. Às vezes até contra a vontade e a convicção das pessoas. Isso mostra que o fenômeno realmente é verdadeiro. No outro tópico, da evocação dos espíritos, aí Kardec fala que, para sabermos a qualidade do espírito que está causando essa manifestação, há de se ter cuidado com a evocação. E Kardec faz o questionamento lá no Céu e Inferno. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se? E aí ele responde, os espíritos respondem dizendo que, obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo, ele julga a utilidade ou a inutilidade da manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. Então, pelas leis divinas, esses fenômenos só acontecem com a permissão de Deus. Obviamente, tudo em o universo acontece com a permissão divina. Mas, se ela vai se manifestar de tal forma, na tal intensidade, é pelo livre-arbítrio de cada espírito que está se manifestando. Nós não temos um controle sobre isso. E isso é o que faz com que a mediunidade não vá para os laboratórios. Porque nós lá não dependemos só de reagentes, de equipamentos. Dependemos de uma inteligência que tem seu livre-arbítrio e sua vontade. Então, nenhum médico pode dizer assim, eu provoco o fenômeno na hora que eu quiser. É falso, é embuste, é mistificação. Kardec dizia, qualquer médico, qualquer paranormal que indica, que diz que pode fazer o fenômeno na hora que ele quiser, com certeza tem fraude. Porque na mediunidade verdadeira, o médium é um intercâmbio, ele depende da vontade e das condições do espírito comunicante, não dele. A vontade não falta. E aí Kardec assevera aqui o cuidado que a gente tem que ter com a evocação. E ele diz, o espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado por um fim útil, só se recusando a responder quando em reunião de pessoas pouco sérias que levam a coisa em ar de gracejo. Veja que ele cita até o livro dos médios. Está no Céu e Inferno, ele citando o livro dos médios sobre essa orientação. Quer dizer, a evocação pode ser feita? Pode, mas com um objetivo sério. Se você fizer a evocação com um objetivo esdrúxulo, você só vai atrair vagabundos espirituais. É o que acontece nas brincadeiras do copo, da tapa ouija, e aquelas traduções que a gente sabe por aí, né? Mas no nosso concordo. Né? O outro tópico que Kardec comenta é da proibição dessas evocações, e ele faz um estudo bem completo e ele coloca que a evocação só deve ser proibida quando ela mexe com o livre-arbítrio do espírito comunicante, quer dizer, o espírito mal desencarnou, eu já quero evocar ele que ele se comunique. Não, ele tem que levar em consideração as condições do desencarno dele, da desencarnação dele. Esse espírito ele pode querer se comunicar, mas ele não está em condições. Esse espírito pode até estar em condições de se comunicar, mas o grupo não está preparado para receber. Então, tudo que se refere às evocações tem que ser levado em consideração uma série de aspectos. Daí vem o sucesso ou insucesso de alguns grupos. Porque Kardec já comentava, a gente está lendo agora aqui aquele Kardec de novo, e tem lá dizendo, uma das experiências que Kardec recebia as cartas dos novos espíritos da França,
e que eles queriam fazer a mesma coisa que acontecia na sociedade parisiense. Kardec evocava na reunião dos espíritos complicados. Todos os grupos podiam fazer isso. Só que os grupos mandavam carta para Kardec dizendo: a gente não está conseguindo nada, a gente está evocando e não está conseguindo. Aí Kardec faz um estudo completo dizendo assim: foram observadas essas e essas condições? Se alguma dessas condições não estiverem perfeitas, o fenômeno não deve acontecer. Por isso que a gente vê que o modus operandi da prática do espiritismo aqui no Brasil difere da França naquela época. Naquela época, as reuniões mediúnicas eram pautadas na evocação direta de um determinado espírito que se queria comunicar. Na prática do espiritismo prático no Brasil, as nossas reuniões elas tendem a não ser evocativas. Nós deixamos que a equipe espiritual decida as condições melhores e que entidades devem se comunicar. Mas nada impede, em alguma situação específica, o grupo também evocar. Nada impede. Até porque, muitas vezes, o médium já está ligado ao espírito que vai se comunicar naquela reunião, muito antes. O espírito já se liga a ele. E o médium já vem intuitivamente evocando o espírito, quando ele se posta na reunião mediúnica. Então, tem uma série de questões que tem que ser debatidas e aprofundadas, e que o Céu e o Inferno trata, e o livro dos médiuns também. A outra questão, o outro tópico, é a assistência dos bons espíritos a tudo isso. Ele, Kardec, nos deixa claro que os espíritos não nos deixam sós. Quando nós temos um objetivo útil, quando nós temos um objetivo nobre, de aprendizado e de melhoramento, tenham certeza que os bons espíritos vão estar ali auxiliando, nos evitando alguns erros, nos poupando de algumas saias justas, e às vezes a gente nem sabe que isso aconteceu. Às vezes a gente fica infeliz porque uma reunião prática de espiritismo não deu certo, aquela reunião mediúnica foi poucas comunicações, foi tão improdutiva a reunião, mas não tem a menor ideia do que pode ter sido evitado. Porque todo o centro espírita é um foco de luz dentro da escuridão. E automaticamente as organizações trevosas não mostram nada do trabalho que é feito aqui. E automaticamente, toda vez que um centro espírita é aberto e começa a reunião de intercâmbio de auxílio às almas desencarnadas que sofrem, as entidades trevosas e obsessoras mobilizam esforços para tentar destruir esse trabalho. Imagine se nós não tivéssemos o auxílio dos bons espíritos, companheiros, e nos instruindo nesse trabalho. Então, Kardec nos assevera no Céu e Inferno que essa assistência é dada. Os bons espíritos estão do nosso lado se os objetivos são nobres e úteis. Mas na frente ele fala, e aí Kardec já tenta elaborar melhor, quando ele fala a autoridade do Senhor dos Espíritos. E ele fala da autoridade do Cristo. Ele deixa dois itens, item 17 e 18, desse capítulo, para falar da autoridade moral do Cristo. E ele comenta muito bem dizendo: não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade, e por ela o caminho da salvação. Mas contai, e somente após sua vida, quantos não puderam ouvir a palavra da verdade, quantos morreram e morrerão sem conhecer. Aqui Kardec faz um debate dizendo que a igreja naquela época colocava: fora da igreja não há salvação. E o Espiritismo veio dar outra proposta: fora da caridade não há salvação. Você pode estar em qualquer lugar, em qualquer igreja ou fora dela. Mas se você tiver o conceito verdadeiro da caridade no seu coração, você, de certa forma, está no caminho de salvação. Mas, naquela época, se colocava que não, tinha que se conhecer Jesus. Como ainda tem doutrinas filosóficas aí que diz, né? Doutrina religiosa que diz: você está na danação eterna e vai para o inferno se não conhecer Jesus. E eu sempre questiono para essas pessoas dizendo assim: mas o que aconteceu com a humanidade que existiu antes de Jesus chegar? Se o único caminho é Jesus, o que aconteceu com essa humanidade toda antes de Jesus chegar? Alguém tem essa resposta? Eu já perguntei a vários religiosos que dizem que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único, só vai ao Pai por ele. E Kardec faz um questionamento aí, dizendo: com certeza, Jesus é o maior exemplo que a gente tem. Mas ele não pode ser a única fonte. Até porque há culturas e há civilizações que nunca chegaram a ver o Evangelho. É muito interessante para a gente aqui, no mundo ocidental, dentro da nossa vidinha de ocidental, que não conhece nada do mundo oriental, do Oriente Médio, da realidade islâmica, por exemplo, achar que, não, tem que conhecer Jesus. Onde nessas culturas, que são a maioria da humanidade, tem 2/3 da humanidade, 2/3, são muçulmanos,
hindus, budistas, animistas. Um terço só da humanidade é cristã. Na acepção da palavra cristã, que segue os ensinamentos da Bíblia. Se partirmos dessa premissa, o único caminho é a verdade, é o Cristo, e todos esses 2/3 da humanidade que não estuda o Evangelho não seguem Cristo. A lógica nos mostra que a lei divina, as verdades eternas, não podem ser só de uma única doutrina. Elas devem estar espalhadas por toda a humanidade. Se ocorrer justiça divina, se Deus for justo, concorda? As luzes têm que chegar ao mesmo tempo, do mesmo jeito que o sol ilumina todas as criaturas, os bons e os ruins. As verdades divinas têm que ser. Por isso Kardec fez aquela pergunta, que é a pergunta das mais poderosas que tem contribuição dos espíritos superiores à humanidade, quando Kardec responde uma das questões que até hoje é debate teológico ferrenho entre as diversas instituições religiosas, que cada uma quer ter o aval de ser a dona da verdade, não é assim? E Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Perfeito. Porque a consciência está onde o indivíduo está. Independente de ter recebido a Bíblia, o Alcorão, o Bhagavad Gita, o a Torá. A lei de Deus está nele. Então, a iluminação já está em nós. O caminho de iluminar-se é nosso. Mas nós já temos todo o kit de primeiros socorros. O que as revelações das diversas religiões nos dão são simplesmente conteúdos específicos de cada realidade. Então, é como disse o palestrante espírita certa vez, eu achei muito interessante essa abordagem dele. Chegou lá um evangélico na Índia, e aí vendo lá, porque na Índia tem mais de 1000 deuses, né? E aí vendo lá o religioso orando lá para seu Deus, e ele, quando chegou com a empate de quem era dono da verdade, né, porque tinha visto a verdade, que era Jesus, aí disse: meu amigo, você sabe quem é Jesus? Aí o pobre coitado levantou, olhou para ele e disse assim: olha, esse tal de Jesus eu não conheço não, mas tem um bairro de gente nova que está chegando o tempo todo ali, eu só vou lá dentro e pergunto quem é Jesus. Então, para ele, na realidade que ele vivia de hindu, a divindade era outra significação. É Krishna, Ganesh, seja lá qual for a concentração. Então, a lei divina não pode ser só de uma única forma. Então, Kardec debate de uma forma aqui extraordinária essa percepção da autoridade do Cristo sobre os espíritos, mas que, com certeza, as revelações divinas vieram em diferentes épocas da humanidade e vão continuar a vir. Porque quando o próprio Cristo disse que nem tudo tinha sido dito e que viria outros consoladores, um consolador, como queira interpretar, e que iria relembrar tudo que ele disse, porque ele não está dizendo a verdade, ele está dizendo a verdade, mas ia dizer muito. Então, está lógico para nós no Espiritismo de que Jesus é o maior modelo, o espírito mais superior que já pisou no chão desse planeta. Mas que ele, com certeza, não será algum que vai trazer as verdades eternas. Porque até a própria lei divina está em nossa consciência, está em nós. E aí, por fim, minha gente, para finalizar essa nossa história, eu deixo a reflexão do que é a síntese que o Céu e o Inferno traz e que Kardec termina o capítulo 10 refletindo sobre a conceituação do Espiritismo. Kardec é muito sábio, porque em cada estudo espírita, em cada obra da codificação, ele fazia questão de relembrar e sintetizar o Espiritismo. E ele sintetizou assim, nessa passagem do Céu e Inferno. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. E aí é aquela etapa final que Kardec já colocava, da aplicação do Espiritismo, as suas consequências morais, na reforma íntima, que deve ser o resultado de tudo isso que geram das manifestações espirituais, que geram das influências dos espíritos sobre nós, homens encarnados. E é com essa última reflexão de Kardec que eu agradeço a atenção de todos, os fluidos, a boa recepção e desejo a todos muita paz. Que beleza! Então, eu ainda posso falar o seguinte, uma coisa importantíssima.
quando nós temos a revelação dos Espíritos de nossos irmãos, às vezes a gente tem uma tendência muito grande, e é uma coisa que eu queria falar há 3 slides atrás, uma tendência muito grande a achar que a gente já está com tudo, que nós já somos o bambambam da história. E, minha gente, a vida tem me mostrado tanta coisa interessante. Antigamente eu olhava com muito preconceito a ideia que algumas pessoas tinham diferente da minha. É interessante que quando a gente se vê empolgado, iluminado com uma revelação nova, a gente tende a achar que todos os outros estão errados. E é interessante, a maturidade e a observância das coisas, o próprio Espiritismo me ensinou a baixar a bola e ver que às vezes a gente tem verdades tão bonitas vindo de outras fontes, que às vezes até a gente menospreza. É aquela nítida situação que a gente vê na própria casa espírita, quando, no meio de uma reunião mediúnica qualquer, chega uma entidade de descendência africana. E aí isso é visto até com preconceito do próprio médico que deu passagem a essa comunicação, colocando como se o espiritismo não pudesse ter esse tipo de manifestação. No livro Obsessão e Loucura, uma mentora espiritual do Manuel Flamengo Miranda, que instruiu lá a Emericiana, ele acompanhando os trabalhos dela no plano espiritual, eles todos desencarnados, e acompanhando a abordagem dela, via que ela dava assistência do centro espírita, e lá ela se comunicava de um jeito. E quando ela ia a um centro de Umbanda, por exemplo, ela se comunicava, mas ela tomava outra roupagem. Até o linguajar mudava. E Manuel Flamengo ficou impressionado com aquilo, dizendo: meu Deus, a senhora aqui está de um jeito, e lá falando disso, nós temos que dar luz de acordo com o candeeiro. É interessante. O Espiritismo não é a única luz do mundo. Tudo bem, que é um farol de luz, é bem forte, ele ilumina bem na frente. Isso eu tenho que admitir. Tem aqueles também que iluminam, com um farol mais fraquinho, mas ilumina. Então, cada um de acordo com o seu momento. Estive nesses dias encontrando um amigo nosso, da Juventude Espírita, de alguns anos atrás, nós estávamos juntos no Centro Espírita. Ele foi para os Estados Unidos para tentar ganhar a vida dele lá. Ele disse que foi para os Estados Unidos só sabendo dizer a love you, porque ele queria encontrar uma menina para casar lá. Conseguiu. Casou, ela veio agora com filha e tudo, nós conhecemos. Beleza. E, como fazia muito tempo que eu não falava com ele, principalmente coisas relacionadas ao Espiritismo, quando nós falávamos no telefone, eram outras coisas. E aí nos encontramos para jantar, tudinho, e me veio aquela coisa de eu dar um livro para ele. Eu disse: eita, André Henrique, nunca mais ouviu, eu vou dar um livro espírita para ele. Eu vou juntar os amigos. Ainda bem que eu não fiz isso. Por quê? No meio do jantar, tal, nós conversando tudinho, eu achei, assim, diferente. Porque a esposa dele pediu para a gente fazer uma oração antes do alimento, no meio do restaurante. Não tem problema. Ó, vamos fazer a oração melhor. Fizemos aquela oração melhor. E aí, quando ela saiu, eu quis conversar com ele. Eu disse: talvez ela tenha outra orientação religiosa e ele seja o espírita que saiu do Brasil. O espírita que eu conhecia. E aí, quando eu perguntei a ele, eu disse: olha, ele não fez a prece, né? Qual é a orientação religiosa? Ah, a minha também. Porque agora eu sou cristão. Aí eu me invoquei. Espera aí, e antes não era cristão, não, né? Ele: não quer dizer isso. É que agora eu sou de outra orientação. Ah, muito bem. Porque eu agora pensei que esse tempo todo que a gente estava no Espiritismo, tu estava dele achando que não era cristão. Não, eu não sei se eu quis dizer, tudinho. Mas é que interessante. Ele, enquanto estava conosco, a vida dele era um problema. Todo atrapalhado, todo equivocado. Fez várias coisas erradas, que não merecem aqui daqui. Mas é interessante que logo depois que ele teve essa outra revelação na vida dele, tudo mudou para melhor. Então eu vou dizer que essa pessoa está equivocada. Eu vou dizer que essa pessoa está indo no caminho errado, ou retrocedeu, porque eu já vi alguns espíritas. Como é que pode? A pessoa veio o que viu e retroceder. Retroceder no seu ponto de vista, né? Para ele foi uma evolução extraordinária. E é essa percepção que a gente tem que ter, no sentido de humildade. Chico, certa vez, quando foi questionado sobre a primazia do Espiritismo em relação às demais orientações religiosas, Chico dizia: eu desconfio muito que nós espíritas um dia vamos ser os bambambãs. Desconfio muito. E ele comentou em outro momento dizendo: ainda bem que nas obras da codificação o ilustre codificador colocou que fora da caridade não há salvação. Porque se ele tivesse colocado que fora do Espiritismo não há salvação, eu tinha tomado outro caminho. Porque a ideia é essa.
Não é que nós vamos ser o futuro de tudo, mas que as luzes que o Espiritismo traz estão de acordo com aqueles que aqui estão, dentro das suas necessidades. E outros que, porventura, vêm na casa espírita e que instruem-se em tudo isso, mas que depois decidem tomar outro caminho, é porque ali era o caminho que ele deveria tomar, de acordo com a sua capacidade de consolar-se e se instruir. E por aí vai. Então, esses caminhos de ida e volta não significam retrocesso e avanço. De forma alguma. Significam etapas evolutivas que todos nós espíritos temos que passar. Todos nós espíritos. Eu acho muito interessante o nosso estudo lá na nossa casa de oração e trabalho. Eu não me identifiquei, né, lá do Joana Dark, lá do Corão 2. E nós somos responsáveis pelo estudo lá. Nós não temos o espírito na terça-feira. No mesmo dia daqui, né? Do Oeste, né? Da terça-feira. E no mesmo horário, né? 19h30 às 21h. No mesmo horário, né? E eu comentando lá com o pessoal, e quando começa um debate sobre determinado aspecto, eu vejo, é muito doce na boca dos espíritos. Porque lá no catolicismo é assim. Porque no protestantismo é assim. Aí eu olho, eu rio, digo assim, tudo cuspido no prato que já comigo. Eu digo até brincando, eu sou o único aqui, eu acho, que posso dizer que nunca, né? Porque eu acho que eu nunca tive essa. Eu já tentei várias vezes. Tentei. Um amigo nosso já nos deu a vida. Eu tento, eu não consigo avançar. É um bloqueio que eu tenho. Eu tento. Com todo respeito, eu tento. Cada um no seu problema. E aí eu vejo eles criticando, como é fácil criticar, né? Então, aí divido, porque agora vocês estão com uma proposta diferente, aí vocês acham que a cara não presta mais, né? Que interessante, né? Criticando os irmãos que ainda estão naquela posição. Então a gente vai ver que na vida, e isso o Espiritismo tem nos ensinado, ele é tão libertador que ele liberta a gente até dele mesmo. Tem gente que fica com raiva de mim quando eu falo isso lá na minha instituição, quando eu digo assim, vocês têm certeza que o Espiritismo é o caminho certo mesmo? Eu quero isso. Eu digo, não, porque pode surgir uma nova proposta lá na frente. O próprio Kardec disse que o Espiritismo estava uma obra inacabada e que ele evoluiria como a evolução das ideias. Então nós chamamos agora de Espiritismo, mas daqui a 3 séculos pode ter outro nome de uma outra doutrina que complementa tudo isso que a gente está estudando e traga mais coisas. Mas só que pode ter gente naquela época que ainda fica com o Espiritismo. Não, o Espiritismo é esse aqui, não sai disso. Enquanto tem uma gama enorme de pessoas já pegando carona na novidade, no bom sentido da palavra, não é essa novidade de estudos que chega por aí contaminando as coisas, e desvalorizando o que tem realmente valor, mas eu digo da novidade boa, da boa nova. Estamos preparados para a boa nova? Será? Achamos que já pegamos essa boa nova? Já estamos na boa nova? Ou tem mais coisas para vir? Eu, pelo que eu aprendi até agora, muito mais coisas novas. Nós temos que estar com a mente aberta para receber. Com a cautela necessária que o próprio Cristo colocou no Evangelho. Né? Da gente ser doce como um cordeiro, não é isso? Mais do que esperto, né? Com a serpente. Então, esse direcionamento, esse discernimento que a gente tem que ter para as nossas vidas e o nosso trabalho dentro do movimento espírita e na nossa construção de reformamento. Agora eu me despeço de verdade. Muita paz a todos. Eu acho que as pessoas devem estar todo mundo aqui agora está pensando. E é bom, né? A gente questiona. O Mário sempre fala para mim, eu sou muito questionador. E deixo isso. E eu espero que tenham aproveitado bastante, como disse no início. Mário, pode mais vezes aqui. Vou falar com ele, fazer mais convites. Né? E feche os olhos, eleve seu pensamento ao alto. Vou explorar o lado do ar para fazer uma oração. E o passe, durante a prece, vai ser coletivo. E da chuva até fora. Olha, Mestre amado Jesus, amigo incondicional de todas as horas, só temos a te agradecer, Mestre, por esses momentos de paz,
em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Te rogamos, Mestre, que na estrada da vida esteja a voz a nos conduzir sempre ao bem, seja na alegria, seja na dor. Te pedimos, Mestre, que recolha os frutos salutares gerados nesta reunião e possa, antes de nos beneficiar os nossos irmãos que se encontram nesse momento, nas calçadas das ruas, nos presídios, nos leprosários, nos hospitais. Aqueles que nesse momento, Senhor, estão pensando em ceifar sua vida pelo caminho do suicídio. Dai a eles o alento e a fé no futuro, para que possam suportar mais esse momento de dor, com a certeza de que amanhã tudo será melhor. E com essa certeza, Senhor, e rogamos humildemente a autorização para encerrar mais uma reunião pública na noite de hoje. E te rogamos a paz e que essa paz possa nos trazer de volta na próxima reunião. E todos sigam em paz, Senhor.